Muitos podem pensar que pesquisas, principalmente as voltadas para oncologia, acontecem apenas em laboratório. Assim como vimos no episódio anterior, boa parte da investigação oncológica ocorre, de fato, na bancada com cultivos de célula, uso de microscópios e assim por diante. Mas na outra ponta de todo o processo de pesquisa, geralmente encontramos a figura do bioinformata, responsável por fazer análises computacionais de gigantescas quantidades de dados genéticos coletados em laboratório, justamente para verificar características moleculares de doenças, acelerar descobertas em direção à prevenção, diagnóstico, predição e personalização de tratamentos. Mas aí você pode estar se perguntando: Ué, Rogério, então basta pedir pro computador fazer toda essa análise e pronto, mole! Pois é aí que você se engana. E para mostrar o quanto o trabalho do bioinformata vai além da análise de genes por meio de bancos de dados, nossa agente dessa semana, Lauren Maia, do Centro de Pesquisa em Imuno-Oncologia, o CRIO, vem nos falar mais da bioinformática, como as áreas em que o profissional pode atuar nesse ramo, como a inteligência artificial tem sido empregada para análises de genes e como essa área de atuação tem trazido contribuições à imuno-oncologia. Se você, como eu, gosta muito do assunto de tecnologia, fica aí, pois o papo tá show! Oi, Lauren, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Uma honra ter você aqui conosco. E começando aqui esse episódio, muito animado, gostaria de saber quem é você, o que você faz. Se puder contar um pouquinho da sua história pra gente, eu te agradeço bastante. Legal, obrigada, Rogério, o prazer é meu. É uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre o que eu faço dentro do nosso grupo. Bom, eu sou a Lauren Maia, eu sou bióloga por formação, com mestrado em genética, doutorado em biotecnologia e pós-doutorado em ciência de dados. Então, minha última alcunha é como cientista de dados. Eu sou responsável pelas análises de dados da equipe, pela construção de pipelines e essa etapa final mesmo, que depois que a gente obtém os dados, que os dados são gerados em bancada, esses dados então precisam ser analisados e aí a gente usa ferramentas informáticas que é a parte em que eu entro para ajudar a chegar ao objetivo final do grupo, né? Os resultados, interpretar os resultados, analisar dados, interpretar e plotar gráficos. Esta é a minha função. Tá, você lida então muito com estatística, com essa parte de organizar os dados e tornar eles palpáveis ao pessoal do CRIO, por exemplo. Exatamente. A gente tem um grande volume de dados, né? Dentro da área genética, a gente gera muitos dados genéticos hoje em dia com as ferramentas de sequenciamento, com as ferramentas que extraem esses dados biológicos. Então, na hora de analisar os dados, a gente precisa das ferramentas informáticas e de uma estatística bem robusta para a gente ter significância estatística na hora de analisar os dados. Então, sim, eu estou ali conectada com a matemática, com a estatística. É nessa área que eu trabalho. Um ofício, né? Uma profissão bem interdisciplinar, né, Lauren? Você tem essa formação mais voltada para a área de biológicas, mas ao mesmo tempo você está lidando com ciência da computação, com estatística, então você está reunindo muitas coisas em uma única ocupação, digamos assim, né? Exatamente. A bioinformática, Rogério, ela é uma área multidisciplinar. É bem como você falou. Eu acabei me desafiando, saindo um pouco da área das biológicas e fazendo esse mergulho na área da matemática, da estatística, da ciência da computação, da programação. Para quê? Para poder me capacitar
e me tornar capaz de resolver esses problemas que a gente tem com análise de dados biológicos. Então eu acabei saindo um pouquinho da minha área de formação inicial e fazendo esse mergulho nas ciências exatas. E acabei me apaixonando, porque a gente aprende a amar, né? E hoje eu sou uma cientista de dados, uma bioinformata, assim, apaixonada pelo que eu faço. Nada mais inspirador do que ter alguém que ama o que faz, né, no dia a dia. E aí, já aproveitando esse gancho, Lauren, o que te motivou a fazer um pequeno recálculo de rota para buscar mais a parte da tecnologia, da informática, sabendo que você tinha começado nessa parte mais das biológicas? O que te fez enxergar, te apaixonar por essa área? Interessante você fazer essa pergunta, Rogério, que aí eu acabo me lembrando, né, da minha trajetória. Então, na verdade, no meu doutorado, eu já comecei a empregar ferramentas de bioinformática, né? Eu trabalhei com cristalografia, que é uma técnica que recorre muito às ciências exatas para a gente conseguir resolver os problemas de estrutura da biologia, e isso já começou a me encantar. E aí, uma segunda motivação, o meu esposo é programador, naturalmente ele me coloca muito em contato com a informática, foi muito mais fácil ele me colocar em contato com essa área, né, indicar cursos, a própria linguagem da programação mesmo, ele acabou se tornando um tradutor para mim no início, e isso ajudou bastante, mas o que mais contou foi, por incrível que pareça, é um pouco lúdico a história, tá? Eu não vou me estender, mas quando eu havia terminado meu doutorado, eu estava um pouco inquieta sobre o que fazer, eu comecei a olhar um material que eu tenho da época que eu era mais jovem. E lá naquele material eu encontrei algumas fórmulas matemáticas e um material falando sobre a matemática. Que quando eu era muito jovem, eu gostava muito da matemática, né? Foi uma das disciplinas assim que eu mais gostei. E ao longo dessa trajetória em biologia, eu fui me afastando da matemática. E quando eu vi esse material, é como se a Lauren de 12, 13 anos me apontasse o caminho. Então, aquilo eu falei, caracas, eu já estava num mergulho dentro da área de análise de dados, eu já estava entendendo a necessidade desse tipo de análise para esclarecer as dúvidas que a gente tem, que são recorrentes, né? Para tentar entender melhor como é que funciona o sistema vivo. E aí, quando eu fiz esse resgate ao meu passado, que eu vi a Lauren menina me mostrando ali o caminho, eu falei, eu acho que eu vou para esse lado. E aí eu recebi um convite de um professor amigo meu da Católica, falou, Lauren, vem fazer pós-doutorado com a gente, né? Ele é estatístico. E aí eu falei, quer saber? Vou me jogar. E me joguei e amei. E amei, estou muito feliz, estou muito realizada. É desafiador, porque eu não sou programadora, então é bem desafiador, assim, a lógica da programação, mas é um caminho de muito aprendizado e muita realização também. Cada vez que eu consigo resolver um problema, que eu consigo compilar uma ferramenta interessante, que eu consigo analisar os dados que a gente tem, aquilo gera uma sensação de satisfação muito grande e vale muito a pena. Aquele momento de yes, missão cumprida, consegui. Me desafiei, foi difícil, mas valeu a pena. Então, é assim, é meio lúdico o porquê que eu migrei. Existem vários fatores, né? Tem a contribuição do meu esposo, porque ele facilitou muito essa minha migração para a informática. Tem o fator da própria demanda, que ao longo da minha carreira eu vi que a análise de dados é como se fosse a cerejinha do bolo. Então eu sentia que eu precisava melhorar essa parte, e aí tem essa parte mais lúdica, que é a Lauren menina me mostrando o caminho ali depois que eu virei doutora, mais ou menos para onde eu vou, como contribuir ainda mais com a ciência. E aí foi esse combinado de fatores. O que é basicamente a vida, né, que vai conspirando para que a gente trace um determinado caminho, as coisas começam a fazer sentido, e não que você tenha começado numa etapa que depois, mais pra frente, não vai fazer sentido. Tudo que a gente vai aprendendo, vai colhendo ao longo do caminho, a gente vai agregando pra nossa formação. Hoje a gente enxerga que tudo que a gente colheu de aprendizado, tudo que a gente viu na infância, as nossas relações com as pessoas acabam construindo o nosso perfil
pessoal e profissional. Exatamente. É um caminhar, né? É um caminhar. E eu vejo assim que a ciência de dados acaba sendo isso, porque para estudar e analisar os dados biológicos, genéticos, a gente não basta ter só uma visão estatística e matemática. Então, assim, eu vejo que é muito difícil também alguém que é da área estatística matemática vir trabalhar com esse tipo de dados, porque a ciência biológica é uma ciência muito complexa. Então, o fato de eu ter caminhado por entre essas várias áreas do conhecimento, isso acabou sendo necessário para a formação de um cientista de dados. Então, é como se a ciência de dados ela viesse como a cereja do bolo mesmo. Eu comecei ali entendendo os complexos sistemas do ser vivo, na biologia, fui para um mestrado em genética, me desafiei aí nos conceitos genéticos, passei pela biotecnologia, que é a aplicação desse conhecimento teórico, e aí na ciência de dados eu vim para coroar minha formação. Olha, agora eu vou focar nos dados de tudo isso que eu já vinha estudando nos anos anteriores. Então é um caminhar mesmo, essa formação, acho que todas as formações, né? Mas para mim fica muito claro que a minha formação como cientista de dados foi um caminhar que iniciou lá na graduação. Então são mais de 10 anos de estudo aí para chegar nesse entendimento de como aplicar ferramentas informáticas e estatística dentro desse contexto. Que a minha especialização é ciência de dados biológicos. Obviamente que a gente aprende todos os métodos, todas as ferramentas estatísticas, os pacotes disponíveis, mas eu desenvolvi uma capacidade para aplicar esses métodos nessa situação específica, que são dados genéticos, dados biológicos, dados derivados de amostras biológicas. É interessante que a sua formação profissional, acadêmica, ela muito lembra o processo natural de uma pesquisa, que começa lá com as questões que a gente tem sobre uma investigação que a gente queira realizar, até chegar na última etapa, que geralmente é a análise de dados propriamente falando. E você, assim como a bioinformata, ela vai atuar muito nesse momento da cerejinha do bolo, né, Lore? Você vai pegar aquele monte de dado e vai fazer essa análise robusta e tentar entender o que está acontecendo com toda aquela coleta. Acho muito interessante essa analogia, porque realmente faz muito sentido, né? E faz todo sentido, Rogério, até porque ciência e cientista são coisas associadas. Então, a formação de um cientista, de maneira geral, ela está muito estruturada com um desenho, né? A gente tem um desenho, um delineamento de um projeto para execução de uma pesquisa científica, e o cientista, ao longo da sua formação, ele também tem um delineamento, um desenho de carreira para a área onde ele vai atuar. Então, sim, são coisas bem análogas, né? É como um espelhamento. Isso. É um espelhamento da carreira científica para o desenho de um projeto. E eu fiz exatamente assim na minha formação. Quando eu fui construindo a minha carreira, né, quando eu fui escolhendo as áreas onde eu ia adquirir título, eu fiz esse delineamento, pensando como se fosse uma pesquisa. E é bem isso mesmo. É interessante a sua observação. Eu achei muito legal a sua trajetória. É bem colocado assim em perfis que você foi traçando ao longo do tempo, e cada perfil foi trazendo, foi montando a Lauren de hoje em dia, né? Acho que isso é muito bacana. Eu me orgulho bastante dessa trajetória, assim, com muitos desafios, lógico, que as escolhas foram acontecendo também por uma questão de escolha racional, mas muito também com fator emocional, né? A vida da gente não é só escolhas racionais, né? A gente também é muito motivado por vários outros fatores, mas sim, tem essa conotação de desenhar uma carreira, e isso é bem gostoso, é bem satisfatório para mim. Uma coisa que você levantou, Lauren, na sua fala, os bioinformatas que eu conheço, que não são muitos, assim, mas os que eu conheço, eles geralmente têm uma trajetória muito semelhante, que geralmente eles começam na área da biológicas e depois acabam migrando mais para a área da tecnologia, da informática, assim como você fez muito bem. Mas se a gente pensasse assim no caminho oposto, uma pessoa formada em ciência da computação e quisesse se direcionar mais para a área da biologia, da bioinformática propriamente falando, é possível ou é já um caminho mais complicado?
Não, eu acho que é completamente possível. Quando eu dei aulas, eu tinha grupos, assim, com alunos de ciência da computação, alunos da biomedicina, da biologia, e havia uma troca, havia uma conversa bem interessante. Então, eu vi esse processo de pessoas da área das biológicas direcionando sua formação, né, caminhando no sentido da bioinformática, e vi também pessoas da área das exatas, programadores, desenvolvedores, querendo vir para a área das biológicas também, né? Querendo destinar sua formação, todo o seu aparato técnico para resolver problemas da biologia. Então é super possível, porque na verdade o que é bioinformática? Se não a fusão da biologia com a informática. Então não importa de onde vem a sua formação, se da biologia ou da informática, desde que você destine isso no final para resolver problemas das ciências biológicas, né, para resolver problemas da biologia, temos aí um bioinformata. Então, é possível sim. Alguns alunos meus relataram, da área da programação, relataram que parece ser mais difícil entender a biologia do que os códigos, mas eu devo dizer que para nós da biologia os códigos são tão desafiantes quanto entender os circuitos biológicos. Sim, claro. Então acaba que assim, quem resolve trabalhar nessa área multidisciplinar, independente da sua formação de base, vai ter os desafios de mergulhar numa nova área, mas é possível, sim. Acho que desafios sempre vão existir, porque, assim como você falou, você que passeou por muitas áreas diferentes, tem essa formação mais multidisciplinar, a cada momento que você está adentrando uma nova área, você está aprendendo coisas novas, né? Agora que nós estamos aqui nesse centro de imuno-oncologia, também é uma outra aventura, um outro desafio que a gente vai aprender muita coisa, né? Com certeza, se você observar minha trajetória, imuno não faz parte da minha expertise. O último contato que eu tive com imunologia foi na graduação. Então, é desafiador, porque agora eu preciso ter um entendimento mais complexo. Já estou tratando de resolver essa lacuna. Estou estudando bastante imuno para atender melhor as demandas do CRIO. Então, sim, cada vez que você aceita uma oportunidade, existe um mundo a se explorar, né? Eu acho que é a parte mais gostosa de ser cientista, para ser bem sincera, sabe, Rogério? A parte mais gostosa de trabalhar com a ciência é isso, é você estar ali o tempo inteiro tendo a certeza de que você, apesar dos títulos, apesar do caminho percorrido com tantos estudos, a gente ainda sabe muito pouco, porque sempre há um mundo a ser explorado. Essa é a riqueza da carreira, né? Eu sou uma cientista apaixonada, viu? Eu falo que eu não escolhi ser cientista, eu nasci cientista, porque com 6 anos de idade eu já falava, eu vou ser cientista. Pequena Lauren já estava ali, curiosa. É o que eu te digo, a pequena Lauren sempre me guiou. E eu nunca esqueci esse sonho desde a infância. E percorri aí hoje, com os meus 33 anos, eu ainda tô seguindo os planos daquela Lauren de 6 anos. A ciência, para mim, é a minha grande paixão. Que gostoso ouvir isso, porque, infelizmente, né, às vezes até mesmo a forma como a sociedade é estruturada, a gente meio que se desconecta com esses nossos sonhos da infância, com essas aspirações que a gente sempre quis seguir na vida, até mesmo por outras demandas que vão aparecendo na nossa vida, mas é muito inspirador quando a gente vê alguém falando que conseguiu manter esse sonho vivo, né, essa vontade, esse comichão dentro de si, trazendo para a vida adulta, né, como uma profissão mesmo, e que você mantém essa conexão lá com a infância. Isso é muito legal, né, é muito inspirador. Mais algumas questões relacionadas a essa área de formação em bioinformática, Lauren. Mas, por exemplo, existe um curso de graduação em bioinformática ou isso a gente vai construindo na pós-graduação? O que eu vejo é mais essa formação pós-graduação, sabe? Como uma área de pós mesmo. Por quê? Porque para você ser um bioinformata, você precisa reunir vários tipos de saberes, né? Então, eu nunca vi, pode ser, Rogério, que tenha na USP, em São
Paulo, às vezes tem algumas graduações diferentes, mas eu desconheço, viu? Eu vejo mais como uma área pós-graduação, seja para a galera da biológicas, seja para o pessoal das ciências da computação. Em regra, normalmente você tem uma formação de base, seja na bio, seja na informática, e aí depois você faz essa fusão aí com o extremo oposto complementar, né? Da biologia, que no caso é a informática, no caso da bioinformática. E aí, os interessados procuram um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado dentro da área da bioinformática. Como graduação, eu nunca vi. Que para quem às vezes está buscando essa área, entender quais são as possibilidades e tudo mais. Só para a gente entender um pouquinho melhor, as áreas de atuação de um bioinformata depois que finaliza um curso, por exemplo, quais são esses contextos em que o bioinformata pode atuar? Na verdade, a gente tem uma atuação muito ampla. A gente pode trabalhar na área da pesquisa dentro de universidades, podemos trabalhar dentro de hospitais, podemos trabalhar em empresas que requerem essa análise de dados de forma mais técnica. Então, às vezes, alguma empresa de pesquisa, algum hospital que já tem ali os equipamentos que geram um grande volume de dados, eles precisam contratar um bioinformata de forma mais técnica para analisar esses dados. Então, é uma área de atuação, mas nós temos também a grande área de atuação dentro da pesquisa, que aí a gente pode estar atuando dentro de universidades, dentro de hospitais, mas sim, tem atuação na área da pesquisa e tem atuação na área técnica mesmo, né, que é mais um emprego técnico ali das ferramentas. Pessoa que vai lidar mais diretamente nessa análise de dados, às vezes nem tanto na pesquisa como você está fazendo agora, mas técnica mesmo, né? Isso, mais técnica, para atender a demanda do mercado. Então, tem-se um grande volume de dados sendo gerado num hospital, por um exemplo, e precisa contratar um bioinformata para ficar responsável ali pela construção dos pipelines e também para a execução dessas análises de imediato. E aí pode-se contratar um bioinformata para resolver esse problema pontual. Ou, no caso da pesquisa, a gente tem uma atuação mais ampla, né? Que aí vai desde o desenho das análises que vão ser utilizadas, construção de pipelines com as bibliotecas, enfim. Então, a pesquisa acaba exigindo um pouco mais da gente, mas sim, existe essa possibilidade de uma atuação mais técnica. Como contratos temporários, os famosos freelas, por exemplo. Sim, inclusive, a gente recebe muita demanda pessoal, assim. Antes de entrar no CRIO, eu fazia muitas demandas para médicos. Às vezes, eles tinham que analisar alguns dados e eles passavam para mim, eu realizava a análise, gerava gráficos e recebia um valor que eu achasse adequado, né? Eu sugeria um valor, falava, eu cobro tanto para fazer análise desse tipo de dados, e eles me mandavam, eu fazia e receberia, como se fosse um freela mesmo. No CRIO, não, porque nós temos muitas demandas, e aí eu acabo me dedicando integralmente à equipe, mas é uma possibilidade também. Eu tenho vários colegas que trabalham na área da análise de dados e recebem demandas assim. A verdade é que existe uma demanda muito grande de análise de dados, sabe? E aí a gente, quando tem as ferramentas e conhecimento para executar, a gente acaba se tornando uma referência. Olha, é uma área que está fervendo. Olha só, gente. A Lauren trazendo um babado aqui pra gente, porque é uma área aquecida, né? É uma área aquecida porque nós temos mais volumes de dados do que profissionais capacitados. Então, para quem está interessado aí em mergulhar nesse mundo matemático, nesse mundo da programação, é uma área fervendo. Que dica, hein? Que dica gratuita aqui da Lauren para vocês. Maravilhosa. Que legal, bom saber, porque realmente muitas pessoas pensam que é só mais voltado para pesquisa, mas não, tem os nichos de atuação são vários, né? Então... Sim, quando eu fui pesquisar no LinkedIn mesmo, antes de eu entrar no CRIO, e eu fui ver, assim, o número de vagas ofertadas para essa área é muito grande, né? É muito maior do que eu imaginava, inclusive. Então, é uma área super aquecida, galera. Vamos
Vamos nos desafiar ao mundo matemático. Dá para trabalhar de casa, né, Lore? Realmente, as vagas normalmente são híbridas ou remoto, porque a gente trabalha na frente do computador. Então, pós-pandemia também, né, as empresas, as universidades, as instituições entendem que esse tipo de profissional, se ele tem uma estrutura para realizar as análises da sua própria casa, tá tudo bem. Então, é uma área que, sim, a oferta por remoto é bem grande, tem as suas facilidades, né? Trabalhar remoto. É claro que nós aqui nós temos um regime híbrido, nós sempre que possível nós estamos junto com a equipe, porque faz muito bem pra gente também, né? Com certeza. Faz bem para tudo, faz bem para a parte de interação, faz bem para o psicológico. É gostoso você se reunir com a equipe. Eu faço questão de sempre que dá tá ali, sabe? Porque realmente o nosso formato é híbrido, então a gente tem essa necessidade de estar indo ao encontro da equipe e para mim me faz muito bem, Rogério. Sabe, ter esses momentos de interação com a equipe faz muita diferença. Me dá até gás para trabalhar. Sim, porque senão não faz sentido, fica muito frio a gente ter essa desconexão com quem a gente trabalha. E realmente é um momento em que a gente conhece melhor as pessoas, entende os perfis de com quem a gente está trabalhando ali. E embora seja importante ter esses contatos presenciais, a gente entende também que não é necessário ter um caráter presencial, ainda mais considerando que o trabalho do bioinformata depende muito das ferramentas e dos equipamentos que são muitas vezes específicos, né, Lore? Você depende de um bom computador, de um bom notebook para poder rodar um bom software, além das bibliotecas e tudo mais que você precisa ter ali especificamente em mãos para poder fazer todas essas análises necessárias. Com certeza, a máquina faz toda a diferença. Quanto melhor a máquina, né, quanto mais robusta, mais rápido as análises rodam. Tem mais um fator, né, Rogério? A gente que trabalha na área da programação, a gente precisa de concentração. Então, o remoto acaba sendo essencial, porque quando você está na área do serviço, fica mais difícil produzir, para mim, pelo menos. Eu consigo me concentrar muito mais para resolver os problemas, construir os pipelines aqui em casa, no meu canto, no meu conforto, com a máquina X. Então, aí o remoto cabe perfeitamente, por conta da exigência do que a gente vai desenvolver mesmo. E já aproveitando esse gancho, quais são essas ferramentas, né? A gente estava falando do computador, do software, mas assim, se você puder dar alguns exemplos de quais são essas ferramentas que o bioinformata precisa ter em mãos para poder executar essas atividades de fato, né? Softwares, hardware, o que você usa no dia a dia? Em termos de máquina, para o tipo de análise que eu estou usando, eu uso um notebook e uma tela maior, né? Eu projeto a imagem numa tela para ficar mais fácil de visualizar, tá? Em termos de ferramenta, bibliotecas, as linguagens mais usadas é Python e R. Às vezes até a pessoa fala, mas eu não tenho um supercomputador. Não tem problema, não tem problema. Essas análises principais, essas análises mais genéricas, elas não requerem uma máquina tão robusta, né? Às vezes até quando eu preciso rodar uma coisa mais forte, né, uma análise que exige mais de um computador, eu acabo usando o computador do meu esposo, que ele tem um processador mais potente, mas para as análises genéricas eu rodo do meu notebook mesmo e funciona e atende super fácil. A linguagem de programação que a gente usa em regra é o R ou o Python. O R, ele tem muitas bibliotecas prontas para análises estatísticas, principalmente para fazer estatística descritiva. O Python, eu recorro a ele somente quando a gente vai empregar algoritmos de IA. Por quê? Porque o Python ele é uma linguagem que tem uma comunidade mais extensa, que tem bibliotecas de IA prontas, né, disponíveis. Então o Python ele vem aí com essa missão mais de empregar algoritmos de IA para executar análises. E o R já atende todas as nossas necessidades dentro de análises estatísticas genéricas. Então até agora, para o CRIO, eu só usei o R. Então, às vezes a pessoa fala, mas qual linguagem de programação que eu vou usar? Gente, o R satisfaz a gente, assim, absurdamente.
tá? O R, ele é uma linguagem fácil para quem não é programador, ele tem uma IDE, né, a IDE RStudio, que facilita bastante o desenvolvimento, e ele tem muitas bibliotecas prontas. Então a gente recorre, e uma comunidade também super acessível, você encontra informações muito fáceis quando você vai pesquisar nos repositórios, nas comunidades de troca mesmo, então é uma ferramenta que funciona bastante para a bioinformática. E o Python ele vem para complementar. Eu só recorro ao Python quando eu preciso empregar algoritmos de IA, né, nas análises preditivas. Então essas são as duas principais linguagens de programação. As bibliotecas a gente encontra nos repositórios quando se trata principalmente do R, a gente tem muitas libs no CRAN, que é um repositório principal do R, e no Bioconductor, que é um repositório voltado para análises bioinformáticas. Então, ali a gente encontra o DSEC, algumas APIs com base de dados utilizáveis para a nossa área. Então, são repositórios bacanas que a gente consegue extrair bastante informação. Então, você geralmente usa o Python associado com inteligência artificial para rodar algumas análises. Nesse sentido, já que estamos imersos num mundo de muita inteligência artificial principalmente aí de ChatGPT, de não sei o quê, que já tá fazendo um ano, né? Que fez um ano, aliás, recentemente, que teve esse boom. Como que a inteligência artificial propriamente tem ajudado você nessas análises com esses softwares? Por exemplo, esse boom do ChatGPT e tudo mais, de alguma maneira tem te ajudado ou não diretamente? Isso já era alguma coisa que você já vinha trabalhando antigamente com inteligência artificial? Como que tem sido esse momento? O ChatGPT, ele me ajuda bastante, assim, na parte de redação, né? Quando eu quero melhorar o meu texto, tornar o meu texto um pouco mais formal, menos formal, às vezes eu recorro. Não recorro muito, não. Eu vou ser bem franca que eu uso pouco essa ferramenta. Mas para programação, não. Na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial para análise de dados, a gente fala de algoritmos prontos, tá, em Python, que a gente usa para ajudar a gente a identificar novos alvos. Então, assim, esses algoritmos eu uso bastante 4, o MLP, árvore de decisão, regressão logística e o SVM. São 4 algoritmos de inteligência artificial que a gente usa, aplica eles para eles aprenderem sobre aqueles dados e aí eles começam a encontrar padrões. Então, eles, nessa busca por padrões, eles identificam variáveis que possam ser relevantes para a separação dos grupos. Então, quando eu quero aplicar um método de clusterização, de separação de grupos, a partir dos dados biológicos, eu aplico esses algoritmos e esses algoritmos conseguem identificar padrões entre esses grupos. E eles trazem aí quais são as variáveis mais relevantes na separação desses grupos. E isso auxilia na identificação de biomarcadores. Então, quando a gente vai para esse lado de análise de clusterização, análise de predição, esses algoritmos de IA são fundamentais para nos ajudar a identificar novas variáveis. Variáveis que, às vezes, nunca foram vistas por pesquisador nenhum. E a IA vem e traz, porque os métodos que elas utilizam para fazer esse ranqueamento, né, essa seleção, a gente chama de feature selection, para fazer essa seleção de características, são métodos estritamente matemáticos. Então, do ponto de vista biológico, poderia não fazer sentido nenhum, mas a IA traz por métodos matemáticos e aí depois a gente acaba descobrindo que aquilo tinha uma significância biológica. É o processo inverso. Normalmente a gente encontra as variáveis baseadas na importância biológica dela, tá? Isso que a gente faz em pesquisa de bancada. E depois a gente usa essa variável com algum intuito, né? Normalmente buscando biomarcadores. Mas quando a IA entra, ela traz variáveis sem a necessidade desse entendimento biológico. Ela traz variáveis selecionadas por métodos matemáticos. E aí, lá na frente, a gente acaba validando essa variável com alguma função que anteriormente não foi conhecida. Entende? É como se a IA colocasse a gente à frente do nosso tempo. Essa é a vantagem de usar algoritmos de inteligência artificial. Ela nos joga ano-luz
à frente da pesquisa. É óbvio, né, que a gente precisa estar acompanhando. Eu só trabalho com método de inteligência artificial supervisionado. Eu nunca trabalhei com nenhum método não supervisionado. Então, eu fico sempre ali acompanhando o que a IA tá buscando. Esses métodos também precisam de validação, mas ela traz insights que na bancada muitas vezes nós não percebemos. Só para entender, Lauren, o que seria esse método supervisionado e não supervisionado? Você fica acompanhando a máquina, é isso? Isso, o supervisionado é quando eu dou os rótulos para a máquina. Então, eu já dou um rótulo para a máquina e deixo ela identificar o padrão sozinha, comparando esses rótulos. O não supervisionado seria eu entregar as variáveis sem rótulos e deixar que a própria máquina rotule. Seria um passo além, seria uma outra abordagem. Tá? É uma outra abordagem de análise, onde a máquina ela ganha mais independência. Vamos dizer assim. Mas, de ambas as formas, o pesquisador precisa estar acompanhando e validando os resultados. Mas o não supervisionado é quando eu já entrego para ela os rótulos, as condições que estão sendo analisadas. Quando eu jogo para a máquina sem rótulo nenhum e deixo ela brincar com os dados para tentar separar os grupos, eu estou usando um método não supervisionado. Tá? Em regra, é mais ou menos isso. Essas são a principal diferença entre as duas abordagens. As duas abordagens são utilizáveis, as duas abordagens requerem, numa primeira instância, o olho do pesquisador, requerem validação, tá? Não são métodos que, eu rodei a máquina, achou, tá tudo bem, mas não. Eu preciso validar aquilo do ponto de vista matemático, estatístico, né? Eu preciso mostrar para a comunidade que aquilo está realmente funcionando. E são duas abordagens utilizáveis, mas hoje a abordagem não supervisionada tem atendido muito às nossas necessidades. Então, por isso eu tenho ficado com a abordagem a abordagem supervisionada. É mais por uma questão de demanda, tá? Depende também do perfil, do seu trabalho, enfim. Isso. Basicamente, a supervisionada, a máquina tem um pouco menos de autonomia. E a não supervisionada, a máquina tem um pouco mais de autonomia na colocação de rótulos. Tá? Na colocação de rótulos. No entanto, as duas abordagens são necessárias dependendo do objetivo do grupo. Até agora eu só trabalhei com as supervisionadas porque a gente não teve a necessidade da não supervisionada, por uma questão de demanda. Muito interessante isso que você falou, Lauren. Justamente para quem está escutando a gente entender como que funciona na prática mesmo esse processo. Quando você fala do processo não supervisionado, não quer dizer que você vai jogar o código no software, vai botar para rodar e vai tomar um café e é isso. Não. Você falou do termo de ter mais autonomia e menos autonomia, mas isso implica que você está sempre ali, sempre muito atenta para tudo que está acontecendo, né? Sim, a gente deixa a máquina trabalhar, mas a gente está ali observando os parâmetros, observando como que está sendo gerados os resultados. A questão é a autonomia de rotular ou não, adicionar rótulos ou não. Dentro do entendimento da construção daquilo, existe uma maior autonomia para a máquina, mas essa autonomia é vigiada por um pesquisador, tá? É mais uma autonomia em relação ao método mesmo, existe uma autonomia na identificação dos rótulos, tá? Mas a gente tem que supervisionar. A IA não funciona sozinha. Precisa ter um pesquisador por detrás, validando, analisando, vendo se de repente não teve se ela não decorou os dados. Não é uma coisa que a gente deixa a IA por si só, não. Ela tá sempre sendo monitorada. Tá sempre de olho lá, né, pra ver se tá tudo certo. Inclusive, pra quem tá com muito medo da IA substituir, né, os profissionais nessa área, não precisa ficar com medo, porque não. O ser humano ainda é muito necessário pra ter essa atenção, esse toque, pra ver se tá tudo correndo bem. Até porque a gente tem esse senso crítico, né? Esse senso crítico, a máquina não, ela tem aquele olhar mais matemático e quando se trata, puxando agora para a minha área, né, que eu aplico métodos de IA dentro de dados biológicos. Quando a gente fala de dados biológicos, a gente tem uma complexidade tão grande que às vezes aquele padrão matemático identificado naquele momento por aquela máquina não faz sentido nenhum na biologia. Então, assim, é uma ferramenta.
A inteligência artificial hoje na área da bioinformática, ela é mais uma ferramenta. Ela não exclui a necessidade de um pesquisador, até porque quem vai escolher quais métodos disponíveis de algoritmos de inteligência artificial, quem vai escolher é o próprio cientista, né? É o cientista que vai saber quais algoritmos devem ser usados em quais tipos de dados. Então, assim, não substitui de forma nenhuma, é mais uma ferramenta. Sim, porque muita gente pensa, então, que a inteligência artificial vai fazer tudo, mas não. Um complemento que pode, sim, ajudar muito a atividade do bioinformata, na análise de dados e tudo mais. Mas não quer dizer que ela sozinha vai poder se encarregar de toda a responsabilidade dessa análise, né? Com certeza. Imunoagentes. E agora, assim, a gente já mais ou menos direcionando para o fim da nossa conversa, infelizmente porque eu tô gostando muito, Lauren, para a gente entender um pouquinho mais na prática também, como que funciona a sua atividade dentro do nosso contexto lá do Einstein, do CRIO, principalmente nesse processo da pesquisa em imuno-oncologia. Por exemplo, na semana passada, a gente conversou com a Jaqueline, que também é do CRIO, e a área de atuação dela é na pesquisa pré-clínica. Então, ela está lá no comecinho da pesquisa, em que ela vai estar coletando as amostras, trabalhando em laboratório, fazendo as culturas celulares, e depois, né, tem todo o processo de análise clínica, e depois é aí que você brilha, que você chega maravilhosa, que você vai estar ali na outra ponta, né, Lauren? Lá naquele processo mais final de ter todas esses dados e fazer a análise deles. Seria isso? Exatamente. Na verdade, assim, cada análise, cada pesquisa que está sendo desenvolvida dentro da grande pesquisa do CRIO vai ter necessidades diferentes. Tá? Então, dependendo de cada objetivo, de cada dado, eu preciso construir pipelines específicos. Então, eu entro justamente na análise de dados para a construção desses pipelines. Então, para construir esses pipelines, eu preciso primeiro conhecer a natureza dos dados, entender de onde aqueles dados vêm, qual é o objetivo principal, qual é a pergunta de pesquisa daquela pesquisa específica, e aí eu construo um pipeline específico para aquela demanda, para rodar e analisar os dados daquele pesquisador em específico. Então, a minha missão principal dentro do CRIO é essa, de entender o problema de pesquisa, entender a demanda de cada uma das pesquisas, entender quais são os tipos de dados que nós temos, quais são as análises que a gente precisa empregar e construir esses pipelines para que os pesquisadores possam usar. E dar também o suporte, né? Na hora que os pesquisadores têm alguma dificuldade para rodar o código, então eu estou ali entrando na parte do suporte. Por fim, a minha grande missão final seria, então, compilar todos esses dados, né? Integrar esses dados, que seria uma construção de um pipeline final para integrar esses dados para atender o objetivo principal do CRIO, que é basicamente entender quais são as variáveis genéticas que separam os grandes grupos de respondedores e não respondedores de tratamentos imunoterápicos. Então, o porquê que essas pessoas respondem e o porquê que essas outras pessoas não respondem. Quais são as variáveis genéticas que estão determinando, que estão condicionando os pacientes a esse resultado final, né? E isso seria, em última instância, a busca por biomarcadores, né? E aí é onde a gente aplica as análises preditivas para testar quais variáveis têm valor preditivo, quais variáveis não têm valor preditivo, quais podem ser usadas na rotina clínica para antecipar um diagnóstico, né? Um prognóstico. Então, esse paciente vai responder, não vai responder. A partir dos biomarcadores que nós identificarmos, bom, tem tantos % de chance do paciente responder, do paciente não responder. Então, isso seria a cereja do bolo aí dentro do projeto CRIO, né? Identificar os principais biomarcadores com potencial
a antecipar esse tipo de resposta, para a gente conhecer melhor a condição genética dos pacientes e entende quais são as variáveis mais relevantes para essa separação de grupos. E isso viria a partir da integração completa dos diferentes tipos de dados que nós temos sendo gerado dentro do CRIO. E nós temos uma riqueza de tipos diferentes de dados. Então, a minha missão final dentro do CRIO seria integrar todos esses, para a gente ver se a gente consegue, dentro de uma análise integrada, ter mais respostas do que as análises individuais, né? Individualizadas. Só para lembrar para quem está ouvindo, é que no nosso contexto do CRIO, nós temos esse centro de pesquisa com vários pesquisadores e cada um deles está responsável por um tipo de câncer, buscando de que maneira a imunoterapia pode ter um efeito eficaz naquele tipo de câncer. Então, por aqui no podcast já tivemos várias participações com diferentes pessoas pesquisando diferentes tipos de câncer, como a Thaís pesquisando sobre câncer de pulmão, a Amanda como câncer de mama e assim por diante. E aí a Lauren vai ter essa baita de uma responsabilidade de receber todos esses dados de cada um desses membros para fazer essa análise, né, Lauren? É isso, então, que vai acontecer? Isso. Eu auxilio na construção dos pipelines para as análises específicas, para cada uma dessas análises. Cada uma dessas pessoas, cada um desses pesquisadores tem uma necessidade específica de análise, né? Baseado no tipo de dado, baseado no tipo de pergunta. Então, eu auxilio na construção desses pipelines e também eu tenho a demanda máxima de compilar todos esses dados juntos e integrá-los. Esse seria a parte final. Eu ainda estou atendendo demandas individuais. Eu ainda estou entendendo qual que é cada demanda, eu construo um pipeline aqui, construo outro pipeline lá, outro pipeline cá, mas o final seria a integração desses dados, para a gente ver se, olhando para todos eles juntos, a gente consegue obter respostas que ainda não foram obtidas. A ciência é isso, né? A busca constante por respostas de perguntas bem específicas. É legal você reforçar isso, só para quem está escutando entender também que não quer dizer também que você vai ficar encarregada por essa análise final dos projetos, que você não está fazendo nada, você não está esperando, você está ajudando cada um dos pesquisadores também, até mesmo com muitas dúvidas estatísticas que eu vejo que muitos têm, que é uma parte desafiadora também nesse processo de coleta e análise, que os próprios pesquisadores também ficam responsáveis e você está sempre ajudando e também contribui nessa leitura desses dados, na geração de gráficos, utilizando sempre os softwares, né? Então você está sempre ativa. E assim, uma coisa importante de frisar, Rogério, é que a gente já tem muitos dados. Exato. Então nós temos pesquisadores aí que estão trabalhando, né, delineando novos projetos para gerar mais dados, mas o CRIO já tem um grande volume de dados. Então eu cheguei já para resolver o problema dessas primeiras demandas. Então nós temos um grande volume de dados dentro do CRIO já, que precisam ser analisados. Então, eu já entrei com essa necessidade de criar pipelines e desenvolver métodos para analisar esses dados que nós já temos. E aí, conforme os meses foram passando, novos dados serão gerados. E eu entro também nesses novos dados que estão sendo gerados. Então, o CRIO já tem um grande volume de dados que precisa ser analisado. E nós já estamos analisando esse volume de dados. Foi a minha primeira demanda no CRIO, foi resolver aí os pipelines desses primeiros dados que nós já temos. E nós temos outros tipos de dados que estão sendo gerados e que eu estou estudando para ver quais são os métodos que nós vamos aplicar. E estudando alguns métodos que a gente já sabe como que é, mas que como eu nunca utilizei, como é o caso do single cell, é um método novo para mim, eu preciso estudar, aprender, saber como as bibliotecas funcionam para daí construir os pipelines. Então a gente já tem uma demanda meio que urgente aí, e mais as que vão chegar com os resultados dos próximos pesquisadores, né? É bastante trabalho.
a baita responsabilidade que você tem aí nas costas. E até mesmo é importante para a gente entender que é um processo totalmente dinâmico. Além de você estar atendendo todo mundo, você continua pesquisando, sempre aprendendo também nesse caminho, né? Assim como a gente falou lá no começo, não deixa de ser também, a gente está aprendendo muita coisa nesse processo. E uma coisa que eu gostaria de resgatar do que você estava falando, Lauren, é das implicações clínicas que o seu trabalho tem no momento de, por exemplo, ajudar a compreender que esses biomarcadores poderão até mesmo prever se a abordagem da imunoterapia vai ter uma eficácia para algum tratamento de câncer ou não. Se você puder falar um pouquinho mais sobre esse papel da bioinformática nesse momento de ajudar mesmo ali lá na frente, né, os médicos, os oncologistas a tentarem prever essa abordagem mesmo no sentido de eficácia, se você puder falar um pouquinho mais, eu te agradeço. Claro. Na verdade, assim, a gente atende objetivos específicos dentro do CRIO, né, objetivos específicos de cada projeto, mas a minha missão primária é atender o objetivo do CRIO, que é justamente colocar no mercado biomarcadores que possam auxiliar os oncologistas, né, auxiliar a medicina diagnóstica, auxiliar a medicina personalizada a antecipar o resultado se o paciente vai ou não responder. Então, a imunoterapia é uma terapia muito cara e que tem efeitos colaterais. E muitas pessoas não respondem a ela. Então, a gente quer entender geneticamente, primeiro, caracterizar geneticamente o que os pacientes que respondem e o que os pacientes que não respondem têm em comum. Quais são as variáveis que tornam eles tão diferentes? Porque essas variáveis podem ser colocadas lá na frente como um biomarcador para predizer se o paciente vai ou não responder. E aí, se o paciente geneticamente tende a não responder à imunoterapia, não faz sentido ele receber aquela terapia, né? Não vale a pena por vários motivos. É uma terapia cara, porque ele vai apresentar efeitos adversos. Então, assim, só vale a pena aquele paciente receber a imunoterapia se ele for responder. E para isso, nós temos a bioinformática, para varrer tudo isso de dados genéticos, entender qual é o padrão dos pacientes que respondem, qual é o padrão dos pacientes que não respondem, extrair disso quais são as variáveis que podem sinalizar para a gente que eles vão responder ou não. E isso aí basicamente é identificar biomarcadores. E esses biomarcadores podem então se tornar ferramentas para os médicos para antecipar uma resposta tão necessária aí dentro da clínica. Então, esse é o grande objetivo do CRIO. E esse tipo de triagem, de mineração de dados, não pode ser feita sem a bioinformática. Por quê? Porque nós temos um grande volume. Então, fica muito difícil a gente, ser humano, conseguir varrer esse grande volume de dados. Só para você ter uma ideia, Rogério, para dar uma exemplificada. Em termos de genes, que são a parte codificante de proteína, nós temos cerca de quase 20 mil. Como é que a gente analisa quase 20 mil genes para identificar quais deles podem ser variáveis relevantes para essa discriminação entre as condições sem o uso de ferramentas de informática? É impossível, é humanamente impossível. Então, a bioinformática, mais do que um acessório, ela é necessária para a identificação de biomarcadores. Ela é necessária para a caracterização das condições que a gente está estudando. Então, é esse o meu papel, é recorrer a essas ferramentas para ajudar a gente a separar esses grupos, esses grandes grupos, e depois extrair essas informações para auxiliar os médicos. E aí, com essas informações genéticas, os médicos vão ter mais segurança para aplicar ou não a terapia que está sendo, que está em xeque, né? A terapia que está em estudo. Tô convencido do quanto o seu trabalho é fundamental ali dentro. E assim, eu só mostrei um dataset, tá? Esses genes que são codificadores de proteína é um grupo de informação. Nós temos muitos mais.
tá? Nós temos RNAs long no code, eu poderia falar vários datasets aqui diferentes de informações genéticas que nós temos, que precisam ser varridas para identificar quais são as variáveis mais relevantes. Então, é humanamente impossível a gente varrer esse tanto de dados sem as ferramentas informáticas. E eu diria mais, aí a inteligência artificial se torna ainda mais necessária, porque ela identifica padrões que nós não conseguimos identificar. Sob a nossa supervisão, naturalmente, como nós já falamos, né? Mas sim, ela consegue varrer informações que passariam despercebidas pelos nossos olhos. Tá? Essa é o impacto positivo do uso de algoritmos de IA dentro das análises bioinformáticas, em geral, tá? Independente do objetivo de pesquisa. Mas considerando o nosso objetivo de pesquisa, basicamente é esse, entender por que algumas pessoas respondem e outras pessoas não respondem à mesma terapia. Essa explicação está nos genes, tá? Na condição genética. E aí a gente vai entender o que faz elas tão diferentes. É lindo. É lindo. É lindo. Trabalhoso, mas lindo. É lindo. É trabalhoso, mas é lindo. Que legal. Nossa, muito bacana, Lauren. Eu já te convido para voltar aqui com a gente aqui no podcast, para você contar como que tá indo, o que você tem descoberto junto com o pessoal lá do CRIO, para ver, nossa, vai ser excepcional acompanhar esse processo. Inclusive, assim, dando um spoiler pequenininho, os nossos resultados primários já foram bem de encontro com a literatura. Opa! Então, estamos com coisas bem legais. E ainda não empregamos IA. Sem empregar IA. Veja como só a análise estatística ela já resolve bastante coisa. A IA ela vem para dar um a mais, né? Para mostrar coisas que estão passando despercebidas. Então, nós já temos coisas legais. Legal. Olha só, spoiler. Com certeza, daqui a um tempo, você volta aqui para contar pra gente. Com certeza vai ter mais novidades ainda. O que tudo indica que estão caminhando no caminho certo mesmo, né? Com certeza. Agora eu estou me desafiando com single cell, que é um outro tipo de dados que eu nunca tive contato. Então, eu estou ralando aí, estudando as bibliotecas, esquematizando os pipelines, enfim, dá pra gente conversar mais pra frente também sobre single cell, mas tem um mundo aí de coisas pra gente aprender juntos. Estamos só começando. É uma área fascinante que dá pra conversar muita coisa. Cada tópico que a Lauren trouxe aqui pra gente hoje, a gente poderia ficar conversando por horas, mas que infelizmente a gente não pode por conta do tempo, mas oportunidades não faltarão para que a Lauren volte aqui. E também, claro, ela vai deixar aqui o contato dela, vai ficar à disposição para quem quiser continuar esse papo, mandar um e-mail, tomar um café de repente com a gente. Com certeza, com certeza. Falar sobre ciência para mim é sempre um prazer, Rogério. É sempre um desafio falar de uma área tão técnica e tão robusta como a bioinformática de uma forma mais acessível. Porque é muitos termos técnicos. Eu tentei evitar ao máximo usar, mas eventualmente a gente acaba falando um supervisionado, não supervisionado, enfim. Mas foi muito gostoso esse bate-papo. Não, eu adorei. E eu entendo, é uma área extremamente técnica, né? Muito específica em algumas coisas. É um desafio mesmo a gente tornar esse conteúdo inteligível mesmo para quem tá começando. Mas eu acho que foi muito legal, deu para entender, eu entendi. E quem não entendeu também, pergunte pra gente. Aqui a gente só começou a arriscar a superfície mesmo. A gente vai continuar esse papo em futuras ocasiões. E também agora já encerrando aqui o nosso bate-papo, Lauren, e aproveitando esse gancho, eu queria deixar esse espaço aqui para que você pudesse talvez oferecer alguma dica para quem tá querendo buscar mais essa área da bioinformática. Você já comentou alguns sites que a gente pode colocar aqui na descrição, que as pessoas podem procurar, algumas bibliotecas que de repente quem já tem um conhecimento um pouquinho maior em R ou em Python já pode brincar, mas se você quiser deixar algumas dicas do que as pessoas podem explorar, pesquisar para aprender mais dessa área, fique à vontade. Essa área dentro do Google mesmo, né, a área da bioinformática, ela tem uma riqueza
centenas de informações absurdas, tá? Então a gente pode fazer pesquisa sobre bioinformática, sobre ferramentas. Temos os repositórios clássicos do R, que é o CRAN e o Bioconductor na área da bioinformática, que atendem todas as nossas necessidades. Até hoje eu não tive uma única necessidade na bioinformática que eu precisasse desenvolver um algoritmo, não. É aplicar algoritmos que já existem, que já estão prontos, que já estão acessíveis, tudo open source, tudo livre. Então, assim, é o interesse aí mergulhar, buscar pipelines que estão disponíveis nos próprios repositórios, dentro das próprias bibliotecas, para rodar, para testar, para aprender a executar. E assim, uma dica pessoal para quem quer ir para essa área é fazer um curso básico de programação, de lógica de programação. Por quê? Porque isso facilita na hora do desenvolvimento. Então, para nós, né, biólogos, biomédicos, para nós que não somos da área da programação, um curso desse auxilia muito, porque ele te dá velocidade na hora do desenvolvimento. E isso é um problema para a gente, porque a gente não tem essa velocidade por uma questão de formação mesmo, né? Eu tenho bastante, eu demoro muito mais do que um programador para programar, mas eu acho que conforme a gente vai fazendo cursos de lógica de programação, essa velocidade tende a aumentar. E isso impacta positivamente no resultado. Eu estou à disposição, né? Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal. Estou chegando no CRIO há pouco. Já comecei pegando as demandas dos dados anteriores. Ainda temos muito trabalho pela frente. Estou me desafiando em novas demandas, novas necessidades, descobrindo novas ferramentas, novos conjuntos de dados que para mim são, para ser bem franca, eu nem sabia que existia esse tipo de dado. Então, assim, tem sido desafiador, mas tem sido muito gratificante também. E estar aqui com você foi muito bom. E falei sobre ciência, o que eu mais amo, falei sobre bioinformática, é muito bom. Perfeito, a gente vai deixar aqui os contatos da Lauren aqui na descrição. Lauren, foi um prazer gigantesco conversar com você, eu adorei, foi extremamente esclarecedor conhecer um pouquinho mais dessa área da bioinformática, assim como você bem disse, é uma área gigantesca que tem muitas vertentes, muitos nichos de atuação, mas foi ótimo já ter essa introdução e eu só tenho muito a te agradecer por seu tempo e por estar aqui conosco hoje. Imagina, prazer é meu. Obrigada eu, Rogério. Gente, muito obrigado a todos e todas que ouviram aqui o nosso podcast. Um abraço e já desejamos aqui um feliz ano novo para todo mundo que nos acompanhou ao longo de 2023. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Spotify, no Google Podcast, em todas as plataformas, dá 5 estrelinhas e convidamos todos e todas a estarem conosco mais uma vez em 2024, que em janeiro mesmo a gente volta com tudo aí e em breve estaremos juntos e juntas novamente. Um abraço a todo mundo. Obrigado, Lauren. É isso, gente. Um abraço e até breve.